Para a palavra aí? Antes eu quero fazer um lembrete daquilo que a Monique falou. Cara, se você já entregou a tua vida a Jesus, o próximo passo é ser batizado nas águas. Aproveita aí, dia 26, a última quinta-feira do ano, a gente vai estar fazendo esse batismo lá na Academia da Fé. Se você tem interesse por isso, a gente vai batizar 7 pessoas, né? Tinham 6, agora já apareceu mais 7 pessoas. Isso aí. E vamos fazer esse batismo lá, ali tem um batistério atrás do púlpito ali, vai ser bem legal, sabe? Se você tem esse desejo no teu coração, não há nada, escute, não há nada que impeça você de fazer isso, a não ser que você não creia em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, já o confessou como Senhor e Salvador da tua vida, você está apto a ser batizado nas águas, porque é o próximo passo. Batismo não é selo de perfeição. Batismo não é selo de que você não vai errar mais. Batismo não é selo de que você agora é perfeito. Não. Batismo é selo de que você crê em Jesus. Batismo é selo de que você crê em Jesus e quer viver para Ele. É só isso. E durante a caminhada, eu e você vamos ser aperfeiçoados. Se batismo fosse selo de perfeição, ninguém podia ser batizado. Ninguém. Tá bom? Então, pensa nisso. Dia 26, se você tiver interesse, fica de pé, César. Procura esse rapaz bonito aqui, está com essa camisa bonita aqui hoje, o César, e fala com ele que ele vai te ajudar nisso daí, tá bom? Amém? E outro anúncio que eu quero fazer hoje à noite, para quem quiser, eu vou estar ministrando a palavra de Deus lá na Academia da Fé de Icaraí, em Niterói. Então, se você puder, o culto lá começa às 18h30, na rua Gavião Peixoto, eu vou estar ministrando a palavra de Deus lá hoje à noite, só para avisar, tá bom? Então, gente, tem espaço aí no teu coração, né? Então vamos nessa, minha mente é o nosso tema. Esse tema aqui é só para você entender que a tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Por que isso, pastor? Porque é no campo da mente que você toma decisões e faz escolhas. Não é hora de você conversar mais, agora é hora de atenção total. Você sabe como eu priorizo esse momento. Todos os momentos do culto são importantes, mas a palavra é o momento que o inferno trabalha com muita distração. Então a gente não pode se distrair, porque a gente perde, tá bom? Então vamos lá, a tua qualidade dos teus pensamentos vão definir a qualidade da tua vida. Tenho falado isso. Ninguém vai ter uma vida positiva se tiver uma mente negativa. Ninguém vai ter uma vida vitoriosa se tiver uma mente de derrota. Ninguém vai ter uma vida saudável se tiver uma mente doente. A qualidade dos teus pensamentos vai determinar a qualidade da vida, porque é no campo da mente que você toma decisão, que você faz escolha. Todo mundo faz uma escolha e toma uma decisão com base em uma conclusão que chegou. Então eu estou avaliando isso e isso, estou olhando para isso e isso, cheguei a essa conclusão de que eu devo fazer isso com base nisso e nisso. Legal, você fez um caminho, olha só, você fez um caminho mental até chegar à conclusão. Agora, se esse caminho está certo ou está errado, a gente não sabe. Se tudo que você considerou, se tudo que você pensou, se tudo que você avaliou até chegar para tomar uma decisão está certo ou está errado, a gente só vai saber se você confrontar o que você está pensando com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o pensamento de Deus e ela sim apresenta o caminho certo para que você chegue na conclusão correta que vai te abençoar, cara. Porque eu e você, a nossa vida, ela é construída com base nas escolhas que fazemos e decisões que tomamos. Às vezes, pequenas escolhas que você faz, pequenas decisões mudam completamente a trajetória da tua. Por exemplo, uma decisão que eu tomei na minha vida que mudou minha vida, o dia que eu decidi entregar minha vida a Jesus, no ano de 2005, mudou minha vida. A minha vida poderia seguir outro rumo completamente diferente do que eu estou hoje se eu não tivesse tomado essa decisão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Todos nós, diariamente, nos encontramos diante de encruzilhadas, onde você pode escolher direita ou esquerda, frente ou trás, entro ou saio, abro ou fecho. Por exemplo, respondo, vale a pena? Vale a pena levantar essa confusão dentro de casa agora? Vai resolver? Será que eu preciso mesmo falar isso? Porque eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro faz comigo, mas eu tenho responsabilidade sobre como eu reajo. A partir do momento que ele fez um mal comigo, ele plantou, sim ou não?
ele vai colher. Se eu não respondo, eu não plantei nada. Agora, se eu faço mal também plantei. Tá dando uma pequena microfoniazinha, Giovanni. Tu pode diminuir um pouquinho o meu retorno. Para mim está excelente, mas só que está dando um pouquinho de microfonia. Então, a gente tem que estar atento a isso, a qualidade dos nossos pensamentos. Um exemplo. Quais são os tipos de conceito que você tem formado na tua mente? Qual é o tipo de mentalidade? Porque você é uma mentalidade, você é uma mentalidade, você vive de acordo com a mentalidade que você tem. Uma pessoa, a semana passada eu estava falando sobre isso, né? Como que a pessoa pensa sobre dinheiro? A pessoa pensa que se ela gastar 20 reais, ela não pode, porque então a mentalidade dela é assim. Então você vai ver o comportamento dela como expressão da sua mentalidade. O comportamento sempre será a expressão da mentalidade. O comportamento de uma pessoa sempre será a expressão de como ela pensa. Então, se eu quero mudar meu comportamento, eu não posso focar no comportamento, porque ninguém muda comportamento. O que você tem que mudar é a maneira que você pensa, para que aí sim o teu comportamento mude. É como trocar o chip. Na origem, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente já falou várias coisas sobre isso. Né? A mente é líder, ela é líder de todas as ações. Tudo passa pelo processo. Eu falei sem pensar, não é verdade isso. Não é verdade. Você pensou, é que foi tão rápido que você não controlou e você acabou falando. E é exatamente aqui que a gente tem que trabalhar. A gente tem que começar a trabalhar para começar a controlar o que a gente pensa. Pastor, quando eu vi já estava fazendo. Não é verdade também. Isso levou um tempo para ser construído aqui. Você começou a pensar, cara, vou fazer isso. Hoje, amanhã, vai alimentando, vai sendo alimentado. Daqui a pouco você está fazendo. Qual o tipo de pensamento você está alimentando hoje? O que está na tua mente agora? O que você está alimentando que você já deveria ter cortado para não fazer besteira? Cuidado. Se alimentar um pensamento, ele vira uma ação. Se alimentar, ele acaba virando uma ação. Quem está entendendo, gente? Então, tenho falado sobre isso. Tenha cuidado com o que você... Olha aí, Provérbios. Pois a sua vida dirigida pelos seus pensamentos. E aí eu tenho falado, da maneira que eu vivo é consequência da maneira que eu... Uma mente saudável é a chave. Uma mente saudável é a chave para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada, porque a palavra de Deus é o conselho de Deus para você viver bem, cara. A palavra de Deus é o conselho de Deus para você viver bem. Quando a palavra de Deus diz, não faz isso, é como um pai falando, não faz isso que tu vai se arrebentar. Parece que é bom na hora, mas vai trazer prejuízo para a tua casa, para a tua família. O homem é perfeitamente capaz de fazer um negócio que destrói ele mesmo. Destrói a família. Então Deus, ele tem que colocar isso aí, gente. A palavra de Deus é um freio para a natureza humana autodestrutiva. A natureza humana é autodestrutiva. A palavra de Deus é esse freio. Cara, não faz isso. Não faz isso, não é legal. Não faz aquilo. Então a palavra de Deus é o conselho de Deus. Então, quando eu decido, presta atenção, quando eu decido abrir mão do que eu penso, Lohane, eu abro mão do que eu penso para ficar com o que a palavra diz, eu vou ser abençoado. Por exemplo, o que eu penso? Que se o cara pisar no meu pé, eu tenho que pisar no pé dele também, meu irmão. Esse é o Luiz Fernando. Bateu, tomou. Falou, quem fala o que quer? Isso aí é o Luiz Fernando. Falou, vai ouvir. Ah, tu gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Está falando mal de mim. Papapá. Isso é o Luiz Fernando. Luiz Fernando pensa assim.
O cara me empurrou, vai tomar também. Não vai, não sou otário. Vou levar esse desaforo para casa mesmo. Tal. Esse é o Luiz Fernando. Mas a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus é assim, ó. Ame os vossos inimigos. Se tiver alguém falando mal de você, faz o contrário, fala bem dele. Imagina, tu ficar sabendo que tem alguém falando mal de você, tu procurar uma qualidade nessa pessoa e começar a falar só bem dele. Não fica me olhando assustado não, é a Bíblia. Olha para mim não, é a Bíblia. Mas aí é que está. Agora você tem que decidir se você vai viver de acordo com o que você pensa, você vai colher um resultado teu. Porque quando você vive de acordo com o que você pensa, você está por tua conta e risco. Agora, se você decidir obedecer o que a palavra diz, Deus te garante. Que a palavra é dele. Se você fizer de acordo com o que ele falou, vai dar certo. E não vai dar certo para o outro não, vai dar certo para você. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Trocar o que você pensa pelo que a palavra de Deus diz é a chave para você viver bem. Para você viver uma vida de sucesso em todas as áreas. E aí na semana passada eu comecei isso, eu quero terminar hoje, eu não sei, porque eu também não estou querendo me estender muito, quero ficar cada vez mais curto. Na semana passada eu falei meia hora, depois eles fizeram o corte, deu 30 minutos, é nesse campo que eu quero ficar. Então vamos lá, a palavra de Deus e o Espírito, eu estava querendo te mostrar, que como a gente tem falado da renovação da mente, e da importância da palavra de Deus, escute, a importância da palavra de Deus se tornar a minha maneira de pensar, a importância da palavra de Deus se tornar a minha mentalidade, porque só a palavra de Deus se tornando a minha mentalidade é que eu vou agir de acordo com ela. A gente está falando agora sobre a maneira que isso acontece. A palavra de Deus ela não vai se tornar a minha mentalidade do dia para a noite, mas é mediante eu conhecer, mediante leitura, mediante estudo. Lembra que a gente falou disso semana passada? Quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço, mais eu vou tendo acesso. Então vai chegando conhecimento, sim ou não? Vai chegando luz, caramba, não sabia que era assim, então agora estou aprendendo, não sabia, e tal. Isso vai, e aí você vai decidindo se entregar. Isso eu vou falar na semana que vem, para a gente não resistir, para a gente se entregar. Tá? Porque não adianta nada eu tomar conhecimento, aprender o que é certo e decidir não fazer. Também é outro problema. Mas a gente ainda não chegou, eu vou falar disso semana que vem. Hoje eu quero falar só disso aqui, ó. Esse conhecimento vai chegando, gente. E aí, a gente precisa entender que, para que esse conhecimento chegue de maneira correta, é muito importante essa relação. A palavra de Deus e o Espírito de Deus trabalhando juntos. Porque essa palavra, sem a força do Espírito Santo, ela se torna só letra. É por isso que muita gente até lê a Bíblia, mas até interpreta de maneira errada. Porque a palavra de Deus não é para ser interpretada. A palavra de Deus é para ser revelada pelo Espírito Santo. O Espírito que inspirou homens a escrever essa palavra é o mesmo Espírito que habita em você e te ensina essa palavra. Mas para isso é necessário que você mantenha uma relação estreita. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Cultivar a vida do Espírito em mim. Presta atenção, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso está escrito também. O Espírito Santo passa a habitar nele. O apóstolo Paulo escreveu: vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês e que a casa de vocês e que o corpo de vocês é morada do Espírito? Que coisa linda, gente. O Espírito Santo vem habitar dentro do cristão. Então, a partir do momento que o Espírito Santo ele vem habitar em mim, o Espírito Santo ele é uma pessoa habitando em mim. Eu preciso cultivar esse relacionamento com ele. Você tem que saber, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo está em você 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Espírito Santo está em você, você nunca está sozinho. Então, eu estou dirigindo, eu posso estar conversando com ele. Eu estou lavando uma louça, eu posso estar conversando com ele. Eu estou fazendo minha corrida, minha atividade na academia, eu posso estar conversando com ele. Eu posso conversar com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele habita em mim. Eu posso conversar com o Espírito Santo. E essa consciência, de eu me tornar consciente da presença dele em mim,
Eu preciso me tornar consciente, porque ele está em mim, está. Mas se eu não tenho essa consciência, eu trato como se não tivesse. E você não tem noção, cara, quanta gente tem tomado atitudes erradas, feito coisas erradas, o Espírito Santo lá dentro dele, quietinho, só esperando, poxa, se você tivesse me perguntado, poxa, se você estivesse falando comigo, eu te ensinava, eu te ajudava, porque o Espírito Santo é quem sabe tudo. Quem está entendendo? Agora, cultivar essa relação depende de mim, queridos. Eu preciso cultivar essa relação com o Espírito Santo, mediante a oração. Esse é o segredo. E também manter uma relação viva com a palavra de Deus, próxima com a palavra. É a fórmula para uma vida cristã explosiva. Então, manter comunhão com o Espírito Santo e contato com a palavra é a fórmula para uma vida cristã explosiva. Não adianta só ler a Bíblia. Assim como não adianta só orar e não ler. Se eu oro e não leio, se eu leio e não oro, isso não se torna revelado, vai ser só letra, vou interpretar com a minha cabeça. Se eu oro e não leio, eu vou revelar o quê? Que eu não tenho conhecimento. Então essa química, a palavra e o Espírito são uma química, existe uma relação. A palavra de Deus, ela tem uma vida. Palavra de Deus é algo vivo, não é algo morto. Olha só, se a gente leu isso aqui, a gente parou por aqui na semana passada. Toda a escritura é o quê? Você sabe por que eu peço para você ler comigo? Para você não dormir, né? Porque o meu estilo é tipo sala de aula, então é fácil você dormir. Então eu mando você repetir para você não dormir. Então a escritura, ela é inspirada. No grego original, essa palavra é theopneustos, é o mesmo sopro que Deus colocou no homem. Então essa palavra, ela tem um sopro. Essa palavra theopneustos, ela não aparece no grego, lá no Gênesis, porque o Gênesis foi escrito em hebraico. No hebraico, ela é neshama, é a palavra que está lá assim, ó. E soprou o Senhor em suas narinas o fôlego de vida. Neshama, theopneustos. Então o homem foi feito alma vivente através do sopro de Deus. Escute, o homem foi feito alma vivente através do sopro de Deus. O mesmo sopro que inspirou esse mesmo homem que Deus fez a escrever essa palavra. E é esse mesmo sopro que eu e você recebemos de volta na cruz do Calvário. Estávamos mortos, mas recebemos vida. Se você não esteve aqui quarta-feira, assiste a mensagem que eu falei da natureza. Natureza de vida que nós recebemos na cruz. Amém? Então, essa palavra, ela se mexe. Essa palavra, ela tem um espírito. Isso aqui, ó. A palavra de Deus tem um espírito que dá vida a ela. Não é só um livro. É algo vivo. Mas para isso você tem que cultivar relacionamento com o Espírito Santo, para que ela se torne viva. É diferente você ler assim, todo mundo conhece, todo mundo, até quem não vai à igreja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí todo mundo fala, até bandido na hora de sair para assaltar fala isso, irmão. Os caras se juntam lá para fazer uma oração, Senhor, não, nada, nenhum mal vai nos sucederá, nem praga alguma chegará, nós vamos voltar com vida. Aí vai lá, mata 10, volta, Deus abençoou. Que loucura é essa? Isso é a letra, sem revelação. Diferente você ler assim, ó, cara, o Senhor é o meu pastor, e nada eu terei falta, Ele não me faltará em nada, Ele está comigo todo dia, o Espírito Santo revela isso para mim, eu não me sinto sozinho, eu não preciso temer, o Senhor é meu pastor. À medida que você medita, vai meditando, cara, o Senhor, Salmo 23, gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Na hora que você estiver passando um momento difícil, você tem que lembrar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. A revelação é quando isso se torna uma verdade tão poderosa para você, que você não tem mais medo. Aí é revelado, não é letra, é revelação. E quem faz isso é o Espírito Santo. Se você tem uma vida de oração e comunhão com o Espírito Santo e leitura, a palavra de Deus se torna revelada. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Vocês estão conseguindo pegar o que eu quero dizer?
O Espírito Santo é quem traz o espírito da palavra, é quem faz a palavra saltar. Tum. Eu me aproprio. Caramba, isso é meu. Tum. É o Espírito Santo, é a ação dele que faz isso. Porque muitos já leram a Bíblia, gente, como um livro comum. Aí não dá certo. Em João 14, 17, em João 15, 26, ele é chamado do Espírito da verdade. Aqui em João 16, 13 também. Quando vier, porém, quem? O Espírito da verdade. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? A palavra. Então, a palavra tem um Espírito, é o espírito da coisa. Lembra que eu falei isso aqui semana passada? Sabe quando você está conversando com alguém e fala, peguei o espírito da coisa, peguei, é o âmago da questão. Entendi. Então, o Espírito Santo é que traz esse âmago, é que traz esse entendimento. Ele ainda diz assim, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas. Você quer melhor? O Espírito Santo dentro de você, você em comunhão com Ele, Ele te anunciando até o que vai acontecer amanhã. Só quebra a cabeça quem quiser. Porque se você mantiver uma comunhão íntima, em cada atitude, em cada decisão, você lê a palavra, busca no Espírito Santo o bom conselho, você não vai quebrar a cara, porque Ele nunca vai te colocar em furada. Pode dizer amém a isso aí? E em João 6,63, Jesus diz assim, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. A palavra de Deus é algo vivo, gente, é algo vivo. Não tenha, gente, por favor, não tenha a palavra de Deus como um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é o livro da vida. É de você ler, tomar posse, praticar e você vai viver bem. Se você como pai, quem é pai aqui vai entender, pudesse escrever um livro, sabendo que um dia você vai partir para melhor. Você pudesse deixar um livro escrito para o seu filho, falando para ele tudo que você já viveu, o que deu certo na sua vida, o que deu errado, ensinando a ele a fazer as melhores escolhas, você faria isso? Para deixar para o seu filho? E você fazendo isso, o que você gostaria que ele fizesse? Que ele lesse o livro só? Lesse e... Foi isso que Deus fez. Ele deixou um livro escrito para os seus filhos, para a gente fazer tudo que é de certo, para dar bom, para a nossa vida dar bom. Ele só precisa que a gente leia e pratique. Não tenha a Bíblia como... Não, a Bíblia é difícil de entender. Não é difícil de entender, está vendo? Se a gente for lendo devagar, você entende. Tem alguém aqui que não está entendendo o que eu estou falando hoje? É a Bíblia, eu estou te ensinando a Bíblia, você está entendendo. Dá para entender. O que não dá para entender é química, física, matemática, tem gente que entende. Isso aí que eu não entendo até hoje, tabela periódica, sei nem o que é. Agora a Bíblia não, a Bíblia dá para entender. Porque o Espírito Santo te ensina. Amém, queridos? Então preste atenção nessa frase e guarda. A Bíblia para nós não é um mero livro de histórias e nem religioso. A Bíblia é Deus falando comigo. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Meu filho, faça isso. Meu filho, cuidado com isso. É Deus falando comigo, cara. Eu preciso ter essa visão. Deus como um pai me aconselhando, me direcionando, me guiando. Salmo 32, tira para mim, Nicolas, bota para mim. Salmo 32, verso 8. Olha que coisa linda. Salmo 32, verso 8. Eu acho que é 8. Olha aí, que coisa mais linda. Esse verso é lindo, eu amo esse verso. Deus está falando comigo e contigo. Olha aí. Instruir-te-ei, ou seja, vou te dar instrução. Eu vou te instruir. E te ensinar o caminho que você quer andar. Ah, não é o que você quer, né? É o caminho que você deve seguir. E sob
as minhas vistas. Deus está falando comigo e contigo assim, ó, na sua jornada de vida, eu vou te instruir. Olha a instrução de Deus aqui. Eu vou te instruir. E vou te ensinar não o caminho que você quer, o caminho que você deve. Porque muitas vezes o caminho que a gente quer não é o melhor, não é o que a gente deve. A Bíblia também diz isso, há caminho que para o homem parece, mas o final é... Então não é o caminho que você quer, é o caminho que você deve. E sobre as minhas... Ainda fala assim, ó, Ronald, eu vou te ensinar, eu vou te instruir o caminho que você deve, e durante o percurso, sobre a minha vista, eu vou te acompanhar e eu vou te dar... O que é isso? Que é melhor do que isso? Com Deus a gente tem uma jornada assistida, a assistência. Então, até no erro que você vai cometer, o Espírito Santo fala, calma, não é por aí não, hein? Ó, o conselho é para cá e tal. Quem está entendendo? Pode voltar. Nicolas, isso aqui é Deus, gente. A Bíblia é Deus falando comigo. Aí quando eu olho para a Bíblia dessa maneira, fica tranquilo. Não posso olhar para a Bíblia, os mandamentos são pesados, é difícil de obedecer. Não é difícil de obedecer, é para o teu bem. É para o teu bem. Engraçado que quando você fala com teu filho, tu quer que ele obedeça, né? Porque é para o bem dele, né? Então, por que a gente não obedece? Não é difícil, é para o teu bem. Então, homens falaram pelo Espírito Santo, gente. Homens falaram pelo Espírito Santo, e a própria palavra declara isso. Olha só, 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nada do que está na Bíblia, provém de particular elucidação, ou seja, não é imaginação humana. Não é particular interpretação, elucidação. A profecia da palavra de Deus, a palavra de Deus não é um homem, não é algo particular. Ele vai continuar. Porque nunca, olha isso, jamais qualquer profecia foi dada por vontade. Então isso aqui não tem envolvimento do homem. O homem foi só um instrumento na mão de Deus. Quem está entendendo? O homem foi só um instrumento na mão de Deus. Mas quem escreveu a Bíblia? Foi Deus. Quer ver? Digamos que tem 2 parafusos aqui. Esses parafusos aqui, segurando esse púlpito aqui, são uma chavezinha Allen. Ele está firme agora, o pessoal está cuidando, mas já teve tempo que ele teve meio bambo. Quando ele estava meio bambo, geralmente o Samuel pegava uma chavezinha Allen, ele vinha aqui, encaixava a chave e apertava. Aí se eu perguntar para você assim, quem apertou o púlpito? Quem apertou o parafuso do púlpito? Você vai responder o quê? Ué, não foi a chave não? Não foi a chave que apertou? Foi Samuel. Mas ele usou a chave. Mas a chave não apertou. Na mão de Deus o homem é só um instrumento. E a glória não fica com a chave. A glória fica com quem apertou. Assim como tudo que Deus faz através de nós, a glória não é nossa. A glória fica com Ele. Na mão de Deus eu sou só uma chave de fenda. Ninguém vai dizer, o pastor Luiz fez isso. Não, Deus fez isso, eu sou só a chave de fenda. Então não foi homem nenhum que escreveu a Bíblia. Os homens foram só instrumento. Quem escreveu foi Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo, ele bota 2 palavras que são fortes juntas. Nunca, jamais. Para deixar bem claro, não tem dúvida. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, olha como ele vai colocar. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é isso. Homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que Espírito Santo, me pergunta? O mesmo que habita em você. O mesmo Espírito que inspirou os homens que escreveram a Bíblia,
mora dentro de você. Então é só isso aqui que eu quero te dizer, ó. O mesmo Espírito que inspirou a palavra é o que revela a palavra para nós. Então a Bíblia é um livro que você lê com o autor presente. Então não vem me dizer que você não entende, porque quem escreveu está dentro de você. E se você não estiver entendendo, você fala assim: Espírito Santo, o que você quis dizer aqui com isso aqui? Certa vez eu vi um podcast, de repente vou terminar com isso hoje. Certa vez eu vi um podcast, pastor Roberto, o cara estava falando o seguinte: tinha uns caras na mesa e fizeram isso de propósito. O podcast era para o pessoal fazer comentários sobre um livro. Todo mundo tinha lido o livro, e cada um ia dar assim, o que entendeu, sabe, Guilherme? Sua interpretação e tal. Só que quem estava na mesa também sentado e ninguém sabia era quem tinha escrito o livro. O cara também estava na mesa e ninguém sabia que o cara estava. Aí, todo mundo dando a sua opinião, uns concordando com o outro e tal. Quando chegou a vez do escritor falar, aí ele falou: não, eu acho que nesse momento aí o escritor ele quis dizer isso, quis dizer um montão de gente discordando. Está entendendo o que eu estou falando? Só quem pode dizer o que quis dizer no momento que escreveu é um escritor. E ele está presente, cara. E essa palavra é a tua vida. Tua vida depende dela. Então é muito importante a igreja entender isso. É o Espírito Santo que revela a Bíblia. A Bíblia não é um livro de geografia que eu estudo. A Bíblia é um livro que eu estudo sim, mas por entendimento que eu também tenho que manter uma comunhão com o Espírito Santo para eu receber revelação. Por isso o apóstolo Paulo, ele orava pela igreja. E tem uma oração dessas registrada lá em Efésios capítulo 1, verso 15. Ele diz: ó, eu estou orando por vocês, cara. Eu não cesso de dar graças por vocês. Eu estou orando. E ele diz o seguinte: eu estou orando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo está orando pela igreja. É uma oração que eu, pastor Luiz Fernando, também faço por vocês. Toda vez que eu venho aqui ministrar, eu preparo uma palavra, eu falo com Deus: Senhor, que a tua igreja receba espírito de sabedoria, de entendimento, Pai. Que a tua igreja receba entendimento, que eu peço o Espírito Santo, abre o entendimento, porque não adianta nada o Luiz Fernando falar, você tem que abrir o teu entendimento. Então, se você não recebe espírito de sabedoria e de revelação, a palavra de Deus ela não se revela para você, você não entende nada. Aí é onde no mesmo culto tem gente chorando e tem gente dormindo. O cara que está chorando, o Espírito Santo está abrindo o entendimento dele, está recebendo revelação, o outro não está conseguindo alcançar e tal, não pega, não consegue conectar. Quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu. Não é porque o pregador é bom ou porque o pregador é ruim. Isso daí é você que cultiva a tua intimidade com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Então o apóstolo Paulo, se tinha uma oração que ele fazia pela igreja, era essa: Senhor, que eles recebam espírito de sabedoria, espírito de revelação. Porque sem revelação, a palavra de Deus é só informação. E informação não transforma ninguém. Eu posso ter informação da palavra, mas se ela não é revelada, ela não se torna uma revelação, não tem transformação. Muita gente conhece a palavra, mas não tem a vida transformada, porque tem a palavra só no nível mental, no nível de informação. A palavra não pode ficar no nível de informação, ela tem que se tornar revelação. É isso, eu vou viver, eu vou praticar, isso é para mim, isso é a minha vida e tal. Desceu para o coração. Quem está entendendo, gente? E quem faz isso? É o Espírito Santo que transforma a informação em revelação. É Ele. E é a revelação que transforma a tua vida, não é bem a palavra. Por isso a importância do Espírito Santo. Porque é Ele que transforma. Sem revelação, a palavra é só letra. E a letra mata, mas o Espírito... Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos inteligentes. Não a quem? Então preste atenção.
não é bem a palavra que está em destaque, mas a revelação da palavra. Então é quando a palavra é revelada por ação do Espírito Santo que ela dá entendimento. Quem ensina também tem a responsabilidade de manter uma comunhão muito íntima com o Espírito Santo, porque para ser usado como instrumento, porque eu só posso passar para você a revelação que eu recebo. Como é que eu não vou manter uma vida de oração se eu tenho a responsabilidade como pastor de passar para você? Mas você não pode depender só do meu ensino. Meu ensino vai te ajudar, mas você tem que depender da revelação que você recebe também na tua casa. É mesmo, pastor? É, orando e lendo a Bíblia, você vai receber revelação. De repente você vai até me ensinar algumas coisas também. O Espírito Santo pode te ensinar algumas coisas que ainda não falou comigo, eu vou aprender contigo. Ler Bíblia e orar não é coisa só de pastor não, gente. Ler Bíblia e orar é coisa de todo cristão. É por isso que você vê muita gente na igreja não viver uma vida que tem que viver, porque abre mão da oração e da leitura. Quem está entendendo? Então não é bem a palavra, mas é a revelação da palavra. E revelação não depende de inteligência, Beto. Não depende de intelecto, não depende de QI, não depende. Revelação depende de comunhão com o Espírito Santo. Não são os mais inteligentes que recebem revelação. Não são os mais cultos. E nem os doutores. Quem recebe revelação é quem toma a decisão de manter uma comunhão viva com o Espírito Santo. Nossa, pastor fala bem, ele é inteligente. Não é inteligência, é revelação, e quem concede é o Espírito Santo. Não é ciência, gente, não é com a mente. A mente participa do processo, porque eu tenho que ler, eu tenho que usar minha mente e tal, mas quem me revela, uau, é isso. Por exemplo, essa questão de José que eu te falei, não está escrito na Bíblia, mas o Espírito Santo me falou, se ele é liberado aqui, ele ia ser padeiro, mas como ficou mais 2 anos, ele foi governador. Não está escrito isso na Bíblia, tá? Mas o Espírito Santo revela. Se você lê com atenção, você gasta tempo, também não tem como ser na correria. Não, vou ler aqui, porque eu tenho que ler um capítulo hoje, tem 10 minutos para... Como é que vai receber revelação? Tem que gastar tempo, separa um tempo, começa com 20 minutos, abre, lê um pouquinho, Espírito Santo, legal e tal, vai começar a mudar a tua vida, cara, vai começar a mudar a tua vida, 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 amém? Então é isso, gente, acho que eu vou parar por aqui hoje, porque tem algumas coisas para falar ainda, mas senão vou ter que correr, deixa para domingo que vem. Pode vir para cá o Ministério de Louvor. Não é bem a palavra. Revelação é algo que vem do alto, gente, é algo que vem do céu. Eu vou parar por aqui, porque na semana que vem eu quero entrar naquela passagem de Pedro, que ele recebeu do céu também revelação, e depois eu quero continuar falando. Mas você entende que a sua vida, preste atenção, toda derrota, escute, toda derrota espiritual começa com um abandono da vida devocional. A simplicidade de você todo dia, Rafael, gastar um tempinho orando e lendo a palavra, te mantém de pé até o final da tua jornada. Conhece alguém que já se desviou da fé? Conhece alguém que já voltou a praticar tudo que fazia antes de se converter e voltou para lá? Conhece? Quer que eu te diga como isso começou? Começou deixando de orar e ler a Bíblia. Assim que começa. São os passos. Quer que eu te dê os 4 passos de alguém que vai abandonar a fé? Quem quer aprender? Isso aí também não está na Bíblia não, mas tem base bíblica, mas o Espírito Santo me mostrou. Vou te dar 4 passos de alguém que abandona a fé. Primeiro, ele abandona a vida de comunhão com Deus. Ele já não lê a Bíblia e já não ora mais. Esse é o primeiro passo. Primeiro. Já está em perigo. Não sabe, mas já está em perigo.
Ele vai para o culto, ele está toda quarta-feira no culto, ele vai para o culto, mas ele já não lê a Bíblia e já não ora em casa, já não tem comunhão diária com Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, porque ele não está lendo a Bíblia e não está mais orando, ele começa a perder a vontade de vir para o culto. Ele já não tem mais aquele desejo, aquela vontade de estar na igreja. Ele até vem, mas está vindo, vem, perde a vontade. Você já não vê mais o cara tanto na igreja. Eu identifico rápido. Começo a sentir falta, já sei o que está, já sei, irmão, já sei o que está acontecendo. Começo a sentir falta, o cara estava aqui toda quarta, todo domingo, toda quarta, e já faltou, tal, começou a faltar, não vem mais, não é mais tão frequente, tal, não sei o que. Segundo passo, perdeu a frequência nos cultos, amém? Quer aprender o terceiro passo? Terceiro passo, agora quando ele vem, ele se torna um crítico da igreja. Coisas que na igreja sempre teve, porque nenhuma igreja é perfeita, todos nós temos defeito, então sempre teve, mas nunca incomodou ele, porque ele estava muito focado e tal, agora está incomodando. Pô, pastor, toda vez fala de dinheiro, começou a incomodar ele. Não incomodava, o momento da oferta não incomodava ele, porque ele estava queimando por Jesus, ele estava ali, agora um crítico. Pô, o irmão pediu para eu trocar de lugar, antigamente isso não ofenderia ele, mas agora já está ofendendo, ele já começa a se ofender. Aí ele já começa a não querer mais agora vir à igreja, porque o pouco que ele está vindo, ele está criticando, ele se tornou um crítico. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o quarto passo agora é derrota total. Ele já não está orando, já não está lendo a Bíblia, já não vem ao culto, e quando ele vem ele critica. Agora ele vai começar a abrir pequenas concessões, coisas que ele já tinha decidido abandonar para servir a Jesus, ele vai começar a permitir fazer de novo, porque não tem nada a ver, não é pecado. Tudo bem, não é pecado, mas é uma porta de entrada, que você tinha fechado, agora você está abrindo de novo. Tomar uma cerveja não é pecado, pastor, não é mesmo, mas você tinha decidido fechar essa porta, lembra? Abriu de novo? Fazer isso não é pecado, pastor, realmente não é, mas você tinha fechado essa porta para você viver para Jesus, abriu de novo. Esse é o passo a passo. Depois dessas pequenas concessões, o próximo passo, tu encontra com ele na rua. Ô rapaz, não sei o que, pastor, vou lá, eu vou lá, não sei o que, daqui a pouco está perdido, acabou. É isso. Mas tudo começa, Guilherme, com um abandono da palavra e da oração. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus. Pai, a Tua palavra foi pregada essa manhã, e os Teus filhos escutaram a Tua palavra, Pai.
Eu em mim mesmo, Pai, não tenho poder algum de convencer a ninguém. Mas eu creio no poder do convencimento do Teu Espírito, Pai. A minha oração é para que os meus irmãos, ao receberem essa palavra, possam fazer uma autoanálise da sua própria vida, Pai. Eu quero derramar sobre a vida dos meus irmãos essa unção para que eles possam se comprometer realmente contigo, Pai. Se comprometer contigo em buscar a Tua presença, buscar a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra ela não visa condenar a ninguém. Ninguém aqui, essa palavra não é para ferir, não é para machucar, não é para condenar a ninguém. Mas essa palavra sim, ela é para nos despertar a importância dos nossos pensamentos, a importância da nossa vida com Deus, a importância de nós valorizarmos a comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, a importância de nós vivermos de verdade o Evangelho no nosso dia a dia. Para a gente isso não abrir a boca para dizer que eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu não estou na prática, no hábito diário de buscar a Deus. Nós somos Teus filhos, Pai, e nós precisamos de Ti, dependemos dessa comunhão. Ô Espírito Santo, nos ajuda a entrar nesse lugar de habitação da Tua presença, entrar nesse lugar onde a Tua palavra se torna revelada para nós. Espírito Santo, fala mais alto em cada coração, que essa palavra venha ecoar dentro do coração dos meus irmãos. A Tua igreja, Senhor, é a Tua noiva, é a Tua igreja, cuida deles, Pai. Quero declarar uma semana abençoada sobre a Tua casa, sobre a Tua vida, tudo que você fizer, tudo que te envolve, a Tua saúde, as Tuas finanças, o Teu emprego. O Teu corpo é templo do Espírito Santo, a Tua família, o Teu casamento, Teus filhos, Teus estudos, Teus sonhos, projetos. Quero declarar avanço, quero declarar crescimento, quero declarar proteção sobre a Tua casa, sobre a Tua família, que você venha desfrutar do melhor de Deus nessa semana. Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai. Nós louvamos o Teu nome, receba o nosso culto e a nossa adoração. Seja honrado para sempre o Teu nome. Nos despede agora em segurança aos nossos lares. Eu quero declarar, todos os meus irmãos chegarão em paz em suas casas, Pai, e terão um domingo abençoado em família. Muito obrigado pelo Teu amor por cada um de nós. Nós te louvamos, te bendizemos no nome poderoso